Vamos lá, pessoal. Aula 11, fuso horários no Brasil. Vamos lá, retomando. A última aula nós paramos nesse slide. Você viu aí que tem 4 fusos horários no Brasil, todos atrasados em relação a Londres. Aí aquele que não prestou atenção. Mas por que Londres? Porque Londres é onde começa a hora mundial. 4 fusos horários brasileiros. A leste, o primeiro fuso está adiantado em relação a Brasília. O segundo é o mais importante, a hora de Brasília. O terceiro, vou até mudar de lugar aqui, ó, menos 1 hora em relação a Brasília. E o quarto, menos 2 horas em relação a Brasília. Beleza? Isso tem que saber. Não precisa desenhar o mapa do Brasil, mas precisa saber os fusos, seja em relação a Londres, seja em relação a Brasília. Isso é o mais importante. Se são 11 horas em Brasília, que horas são no Maranhão? 11. Não é doido de errar. Se são 11 horas em São Luís, que horas são em Fernando Noronha, que está a leste? 11 mais 1, 12. Então, vamos lá. Se puder fazer esse esqueleto de novo. Olha lá, ó. Aqui em relação a Londres, ó. Primeiro fuso, menos 2 em relação a Londres. Segundo fuso brasileiro, menos 3 em relação a Londres. Terceiro fuso brasileiro, menos 4 em relação a Londres. Quarto e último fuso brasileiro, 5 horas a menos em relação a Londres. Agora, uma coisa que eu vou lhe dizer. Nós só aprendemos... Peraí. Luke. Nós só aprendemos fuso horário calculando. Ah, mas eu não gosto de calcular. Meu amigo, por isso que chama confusos horários. A gente precisa resolver exercícios, tá? Essa aula de número 11. E aí a gente vai, na aula 12 em diante, fazer alguns exercícios para fixar o que você aprendeu e aquilo que você eventualmente não aprendeu. Beleza? Então vamos lá. Olha lá, ó, 13 horas em Fernando Noronha. A oeste aqui, ó. Eu digo que é o fuso mais importante do Brasil, a hora oficial de Brasília. Seja porque é a capital do país, seja porque abrange o maior número de estados brasileiros, tá? Ó, pega Amapá, Pará, toda a região Nordeste, Tocantins, que está na região Norte, pega parte do Centro-Oeste, Goiás, Brasília, pega toda a região Sudeste e pega o sul do país. Ó, Sul, Sudeste, Nordeste. Sul, Sudeste, Nordeste. Tem mais? Tem. Pega uma parte do Norte, Amapá, Pará e Tocantins. Pega uma parte do Centro-Oeste, Goiás e Brasília. Beleza? Então, esse é o fuso mais importante. Luca. Sul, Sudeste, Nordeste, mais Goiás, Brasília, Tocantins, Pará e Amapá. Esse é o mais importante, segundo o fuso, hora de Brasília, menos 3 em relação a Londres. Aqui, terceiro fuso, menos 1 hora em relação a Brasília. Ó, Brasília são 12 horas. No terceiro fuso são 11 horas. Ó, Roraima, Manaus, né? Rondônia, Mato Grosso do Sul. Eu morei 10 anos da minha vida no Mato Grosso do Sul. Toda vez que saía de Mato Grosso do Sul ia para São Paulo, aumenta 1 hora. Toda vez que saía de São Paulo, ia para o Mato Grosso do Sul, reduziu 1 hora. Tá? E o extremo oeste do Brasil, olha lá, ó, Acre, né? Que são menos 2 horas em relação a Brasília. Esse mapa é perfeito. Não tem como você não sintetizar isso. Então, lembra, nós aprendemos fusos horários no mundo e fusos horários no Brasil. Então, só o que é que mais cai? Não dá para saber. Eu não sou pai galo para adivinhar a prova de Enem, nem da UEMA. Mas isso aqui tem que saber, porque pode cair uma historinha, você vai ver nos exercícios que a gente vai passar.
Uma historinha, fulano, professor Beckman saiu de Brasília com direção a Londres, demorou tantas horas e tal. Então, tem que saber o fuso horário no Brasil e não pode esquecer em relação a Londres. Só para fechar, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Vou voltar aqui, ó, na tela anterior, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Todos atrasados em relação a Londres. Primeiro fuso para fechar a aula, -2 em relação a Londres. O segundo fuso, -3 em relação a Londres. O terceiro, -4. E o quarto fuso, -5 em relação a Londres. Em relação a Brasília, o segundo fuso é o mais importante. O primeiro fuso está a leste, é 1 hora a mais. O segundo fuso é Brasília e as regiões que nós já falamos. O terceiro fuso está a 1 hora a menos a Brasília. E o último fuso aqui, o quarto fuso, -2 em relação a Brasília. Beleza? Então, encerramos nossa aula de número 11. Próxima aula, teremos atividades para fixação de fusos horários geral e Brasil. Um grande abraço a vocês. Continuem nos assistindo.